Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, sou jornalista e, sobretudo, contadora de histórias que vive em Viena, capital da Áustria, faz mais de 20 anos, e esse daqui é o Vida Europa. Eu acabei de gravar um vídeo da série Vida Cultural, que foi os 200 anos de Johann Strauss, e não poderia deixar de mencionar sobre vamos dizer assim, o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, que foi uma ação da polícia, né, que acabou resultando, estou aqui olhando no site do Globo, são 55 corpos são levados por moradores para a Praça na Penha. Mortes não constam do balanço oficial. Aí vocês devem estar pensando, mas o que Viena tem a ver com o Rio? Para quem me segue há mais tempo sabe que eu comecei minha carreira jornalística num jornal chamado Rio Zona Sul, que foi o primeiro jornal de bairro do Rio de Janeiro, que inclusive foi copiado pelo Globo no seu formato, nem sei se ainda existe, formato bairro, né? E eu conheço o Rio muito bem e também tenho uma tese de doutorado pela Universidade de Viena, pelo Departamento de Ciências de Teatro, onde eu falo performance e identidade no Rio de Janeiro, onde eu falo das escolas de samba e do baile funk, no caso samba e funk carioca, como criadores de elementos importantes na identidade cultural do carioca. Mas, antes que eu continue, aqueles recadinhos típicos de YouTube. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Bom, eu vou começar mostrando, que eu acho que faz mais sentido, porque somos Vida Europa, um texto do principal site de notícias da Alemanha, que é o Tagesschau, e aqui a gente fala, deixa eu só pedir para o amigo Google traduzir. Esse texto aqui, ele é atual do ARD, né? A notícia, eu recebi, na verdade, eu estava fazendo outra coisa no computador quando eu finalmente recebi mensagens de familiares no Rio de Janeiro relatando ataques, né, do Comando Vermelho, que historicamente comanda, né, as favelas do Rio, já faz muito tempo. E aqui nesse texto diz, numa operação policial contra uma quadrilha de traficantes no Rio de Janeiro, 60 pessoas foram mortas, cerca de 2.500 equipes de emergência estaram envolvidas, o momento da ação provavelmente não foi coincidência. Inúmeras pessoas foram mortas em uma operação antidrogas em grande escala da polícia brasileira no Rio de Janeiro. Um representante das autoridades da segurança falou pelo menos em 64 mortes, incluindo 4 policiais. A operação foi dirigida contra a gangue de drogas Comando Vermelho. A ação ocorreu dias antes da Cúpula Mundial dos Prefeitos do C40 no Rio de Janeiro, que acontecerá entre 3 e 5 de novembro. O programa faz parte dos preparativos das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, que vai acontecer, aquela história do COP, né, que depois a gente vai conversar sobre essa história, porque aí também tem algumas coisinhas para contar. Cenas de guerra em 2 favelas, de acordo com o relato da mídia, cenas de guerra ocorreram durante a ação no Rio de Janeiro. Cerca de 2.500 equipes de emergência em equipamento de combate, veículos blindados e helicópteros foram mobilizados em 2 bairros pobres. Vídeos que circularam online mostram nuvens de fumaça sobre a cidade, se a gente viu ontem, especialmente no X. E tiros foram ouvidos. De acordo com o governador Cláudio Castro, dezenas de suspeitos foram presos e inúmeras armas de fogo e uma quantidade grande de drogas. Castro publicou um vídeo supostamente mostrando um drone controlado por membros das gangues num projetil. E é assim que a polícia hoje é tratada pelos criminosos, com bombas lançadas por drones. A operação foi descrita pelo governo estadual como a maior ação realizada contra a quadrilha do Comando Vermelho, pelo menos 56 pessoas foram presas. Operações, aí fala, operações em larga escala contra crimes relacionados às drogas também foram realizadas no Rio no passado, especialmente em grandes eventos, como em 2014, na Copa do Mundo, e nos Jogos Olímpicos em 2016, e na Cúpula G20 em 2024, e a Cúpula do BRICS, que também aconteceu tudo no Rio de Janeiro. Agora a gente vai ver, nesse momento que eu estou gravando este vídeo, um texto atual do G1, que é do Globo, né? Cadê aqui? Deixa eu ver. Já estamos, né? Pelo menos 55 corpos são levados por moradores para a Praça na Penha, mortes não constam do balanço oficial. O governo do Rio tinha afirmado nesta terça-feira que 60 criminosos foram mortos durante a mega operação na Penha, no Alemão, Zona Norte,
4 policiais também morreram. Isso também foi amplamente noticiado. Moradores do Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, levaram pelo menos 55 corpos para a Praça São Lucas, na estrada de Jorge Rucas, uma das principais da região, ao longo da madrugada desta quarta-feira, o dia seguinte após a operação mais letal da história do Rio de Janeiro. O governo do Rio afirmou nesta terça-feira que 60 criminosos foram mortos durante a mega operação na Penha e no Alemão, outros 4 policiais também morreram. A princípio, os corpos levados à praça não foram contabilizados no balanço oficial das mortes, o que contabilizaria mais de 60 mortes. O G1 apurou antes que os cortes estavam nas áreas da Mata da Vacária, na Serra da Misericórdia, onde se concentram os confrontos entre as forças de segurança e traficantes. Moradores afirmaram que ainda há muitos morros no alto do morro. Em 36 anos de favela, passando por vários... É esse aqui, o ativista Raul Santiago. Eu nunca vi nada parecido como estou vendo hoje. É novo, brutal, violento e num nível desconhecido. Aqui, né, mostra as áreas, né? Lembrando que o Globo é um jornal que tem a sua sede principal no Rio de Janeiro, né? Então, automaticamente vai dar detalhes, né? Aquele texto que a gente viu ali do ARD, que é a principal mídia, já foi um pouco mais genérico, mas também muito bem explicado. Os corpos e toda aí a situação muito ruim. Uau! Deixa eu tirar aqui porque realmente as cenas absolutamente incríveis, para não dizer outra coisa, absolutamente chocantes. Bom, então vamos lá, vamos para a gente encerrar, eu vou dizer assim, algumas coisas que precisam, quem conhece o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro acaba sendo o retrato do que é o Brasil. Por exemplo, o estado do Ceará anda com muitos problemas de segurança, comandado por facções criminosas, o estado da Bahia com muitos problemas, e agora o Rio de Janeiro com essa operação. Eu estava acompanhando um pouco a discussão ontem no Twitter, né, o antigo X, ao contrário, no X, o antigo Twitter, estou ficando doida. E assim, o problema no Rio é que o Rio se transformou num narco-estado e já faz muito tempo. Mas o problema do Rio, ele já persiste e é histórico. Quando ali na área portuária, né, eles resolveram fazer uma remodulação na cidade, para que a cidade, isso a gente está falando no começo do século XIX, eu sou meio ruim com o número, mas mais ou menos isso, e eles quiseram remodular a cidade. Buenos Aires era considerada a Paris da América do Sul, e eles quiseram fazer algo parecido no Rio, e simplesmente tiraram aquela população, porque quando aconteceu a abolição da escravatura no Brasil, o que houve? As fazendas de café, né, abriram as porteiras e os agora ex-escravos foram para a capital, foram ali para a zona portuária do Rio de Janeiro para buscar meios de sobrevivência. Nunca houve uma política de integração dessa população junto à sociedade brasileira. Esse é o fato. E isso foi decorrendo ao longo dos anos, veio o movimento samba, vieram as escolas de samba, as escolas de samba tinham o seu momento artesanal, vamos dizer assim, na fabricação dos desfiles, mas na década de 70, quando começou a entrar as drogas, até então era o jogo do bicho, mas quando entrou, ainda é o jogo do bicho, mas quando entrou certamente as drogas, aí é que o negócio começou a desandar. Aí na década de 70 e na década de 80, né, governos, eu não vou aqui citar nomes para não dar estresse, mas governos que simplesmente ou às vezes compactuaram com o tráfico, ou às vezes que é um pouco da esquerda brasileira, que tem uma maneira um pouco romântica, né, do que se seria uma inserção social, lembrando que eu, particularmente, sou contra isso, já é uma matança, né? Mas o que acontece? Quando você passa muito tempo sem fazer absolutamente nada, quando a gente vê a própria mídia, né, e milhares de
pelas redes sociais, áreas da zona norte do Rio de Janeiro que são comandadas por facções criminosas, que fazem barricadas, inclusive, para não entrar nas cidades. Quando o Estado ele é omisso, porque isso é omissão do Estado, quando se faz alguma coisa, os resultados são muito ruins. Lembrando que isso não é um problema que se resolve da noite para o dia. Quando a gente fala de política de segurança pública, a gente tem que estar falando com inserção social praticamente um colado com o outro. Tá? Para você não ficar fazendo um efeito sanfona, que aliás sempre foi, vamos dizer assim, desde a década de 90, né, com a intervenção militar, subindo uma favela, mata não sei quantos, aí sai. Aí quando sai, ao invés do Estado fazer o que tem que ser feito, não faz, você acaba deixando tudo como está, e aí voltam novos, eu não falo nem novas facções, mas vamos dizer assim, novos líderes, né? E a partir daí gera gera a situação que estamos hoje. A questão da segurança pública no Brasil é um debate que tem que ser levado a sério. O problema é que temos um pouco o que eu chamo de esquerda ideológica, ou, vamos dizer assim, tem uma visão muito romântica, vamos dizer assim, tanto quanto o uso das drogas, que isso é um assunto que também deveria ser muito bem debatido com a sociedade, com as consequências que isso tem, que isso também é uma consequência, mas, sobretudo, para que a gente possa discutir o que é o problema da segurança pública no fato, porque quem são os maiores prejudicados na segurança pública são justamente os moradores dos bairros populares, das favelas, porque são vítimas. No Rio de Janeiro, então, a coisa piorou mais ainda com as milícias, né? Não somente com os traficantes, mas com as milícias, e aí todo um jogo que é muito complicado e muito difícil e que não se resolve apenas com operações deste tipo. A gente viu ali no texto do ARD que essa operação ela foi feita tendo que vai ter esse encontro dos prefeitos, né, no Rio de Janeiro para aliviar, mas na verdade isso é algo que tem que ser, não desta maneira, presta atenção que eu vou falar para vocês. Na minha leitura, o Rio de Janeiro precisaria de uma intervenção militar, junto com uma intervenção federal, e automaticamente o Estado entrar e começar a meter a mão na massa para desenvolver as favelas do jeito que tem que ser desenvolvidas. E, sobretudo, parar, e sobretudo setores da esquerda brasileira, parar de romantizar esse tipo de vida que não é bom. Entendem isso? Não é bom. E o resultado acaba sendo isso que a gente está vendo. Tá certo? Essas são as minhas palavras em relação ao que aconteceu ontem à noite. Acho, assim, impressionante, né? Do nível e da repercussão, claro que ia ter. Aliás, qualquer coisa que acontece no Rio de Janeiro dessa natureza acaba tendo uma repercussão muito grande. E aí fica uma grande reflexão para a gente encerrar esse vídeo. A questão da segurança pública no Brasil tem que ser levada a sério. Ela vai ser uma pauta de muita importância em 2026. É uma demanda da sociedade brasileira muito importante. E será que os políticos vão finalmente entender isso? Lembrando aí que nós temos a cada 2 anos eleições, né? Uma vez eleição regional, outra vez eleição geral, e infelizmente os políticos, não importam do naipe, se é direita ou esquerda, acabam mais em cima do palanque, mais do que efetivamente meter a mão na massa. Tá certo? Essas são as minhas considerações sobre esse assunto. Quanto ao Rio de Janeiro, eu acho lamentável tudo isso, porque é manchete negativa, o Rio de Janeiro, por ser uma cidade muito bonita, podia ganhar tubos de dinheiro com turismo, mas infelizmente assim não é possível. Tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. E nós nos vemos muito breve em um vídeo short live aqui no Vida Europa. Obrigada.